Que o mesmo que acha, o mesmo que encontra, o mesmo que visualiza, o mesmo que leva, é o mesmo que olha e diz: mas o que é isto para esta grande multidão, irmão? Está cheio de pessoas que olham para aquilo que está na minha vida, na tua vida, e despreza aquilo que Jesus colocou sobre as nossas mãos. Está cheio de gente por aí dizendo: ele tem, mas é coisa pequena, ele tem, mas é coisa insignificante, ele tem, mas não vai servir de nada. O grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque eu vou usar aquilo que está na tua mão para surpreender. Pode aplaudir, porque Jesus merece. Joga a mão para cima, diga assim: aquilo que está nas minhas mãos é tudo o que Jesus precisa para fazer o milagre. Ele acha, encontra, visualiza, leva, apresenta e despreza. Diz: ele tem, mas é coisa pequena. Ele tem, mas é insignificante. O interessante é que o texto detalha o que aquele menino tinha: 5 pães de cevada. Era o pão mais barato da época. O pão de cevada era o pão mais insignificante. Era o que aquele menino tinha. Mostra, aponta a situação financeira do menino. 5 pães de cevada, 2 peixinhos, no diminutivo, uma espécie de sardinha deitada no vinagre para não perder, porque aquele menino estava indo para Jerusalém. Mas ele ouviu falar que alguém estava pregando do outro lado do mar da Galileia. Ele está com 5 pães e 2 peixinhos. Ele é apresentado para Jesus, aleluia. Só que André despreza aquilo que está na sua mão. Ele diz: ele tem 5 pães, 2 peixinhos, mas o que é isto para essa grande multidão? Só que nesta manhã eu quero trazer algo do coração de Deus para a sua vida, porque uma coisa é estar nas tuas mãos, outra coisa é estar na mão de Deus. Na tua mão é coisa pequena, na mão de Deus é milagre. Na tua mão a porta está fechada, na mão de Deus a porta se abre. Na tua mão ainda não foi resolvido, mas na mão de Deus Ele vai colocar as coisas em ordem. Ele está na casa e está dizendo: nesta manhã é amanhã que eu estou lhe dizendo, coloca na minha mão. Amando come amandaca massúria, elebacamachore comandaraia. Sabe qual é o nosso problema? É tentar resolver do nosso jeito, é tentar resolver da nossa maneira. Mas o grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão, porque 2021 vai acontecer o milagre. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos acostumados com números. Jesus deixou isso bem claro quando Ele conta a parábola dos 10 talentos. Ele explica a parábola dizendo: um homem ganhou 5 talentos, granjeou outros 5, se tornou em 10. O que tinha 2, granjeou outros 2, se tornou 4. O que tinha 1, porque a gente acha que 1 é coisa pequena. A gente olha o pastor James, canta, prega, toca, aí chega eu com 1, vou cavar um buraco e enterrar o meu talento. Não, pastor Júnior, deixa que o James canta. Porque a gente olha para aquilo que está nas nossas mãos e acha pequeno. Às vezes a gente não quer subir aqui para pregar porque fulano prega. Todos nós somos um instrumento na mão de Deus, e Deus vai usar a nossa vida da forma que Ele quer. Só que a gente é acostumado com números. Aquele que tinha apenas 1, ele olhou para o que tinha 5, ele olhou para o que tinha 2, ele cava um buraco, enterra aquilo que Deus deu para ele.
Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu percebo que na mão de Deus é coisa extraordinária. Quem é que não se lembra de Sansão? A Bíblia diz que ele tinha apenas uma queixada de jumenta, e com uma queixada de jumenta Sansão matou 1000 soldados. Quem é que não se lembra de Davi? Ele tinha 5 pedras, mas parece que eu vejo o Espírito Santo dizendo: Davi, 5 pedras é muita coisa, coloca 4 no alforje, apenas uma na funda, porque o gigante vai cair. Quem é que não se lembra de Raabe? A única coisa que ela tinha era um fio de escarlate amarrado na janela, e através daquele fio deu livramento para ela, para a casa dela, para a parentela dela. Quem é que não se lembra da viúva? Ela tinha apenas uma botija no canto da porta da casa, mas através da botija a multiplicação aconteceu. Orabaia, marabacamaxúria, eu quero ser boca de Deus aqui nesta noite, pastor Júnior. Nesta manhã, o grandão está na casa e está dizendo: já tem crente com a pá na mão para desenterrar o talento que estava enterrado, porque Deus vai te usar de uma forma extraordinária. Será que você pode adorar a Ele? Ele está na casa e está dizendo: recebe a Pai, porque hoje você vai desenterrar aquilo que estava enterrado. A partir de hoje vai começar a andar aquilo que estava parado. É 5 pães de cevada e 2 peixinhos na mão do menino, mas na mão de Jesus é milagre. Eu quero lhe dar um conselho aqui nessa manhã: faça uma transferência. Pastor, não entendi. Da tua mão para a mão de Deus. Ele está na casa e está dizendo: coloca na minha mão, coloca. 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 Pastor, mas eu lutei 2020 todinho para o meu esposo vir para a igreja, para o meu filho vir para a igreja, para minha filha vir para a igreja, para as portas se abrirem, e não deu certo. É porque você não fez a transferência. Mas o grandão está na casa e está dizendo: coloca na minha mão. Na mão do menino, 5 pães, 2 peixinhos. Na mão de Jesus, milagre da multiplicação. Ele coloca na mão do menino, o menino coloca na mão de Jesus. Jesus apresenta ao Pai e diz: graça te dou pelo pão. Era uma oração que o judeu fazia todas as manhãs. Pai, graça te dou pelo pão presencial que está presente à nossa mesa. Ele agradece e divide o pão aos seus discípulos. O texto diz que todos os discípulos recebem uma porção de pão e peixe. Os discípulos começam a partilhar entre a multidão. O milagre da multiplicação acontece e todos foram saciados. Eles sobejaram naquela manhã, naquele dia. Sobrou. E o interessante é que sobrou 12 cestos. Quantos cestos sobraram? Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos cestos? Me ajuda, quantos cestos? Quantos discípulos?
Coincidência ou cristocidência? Qual foi a primeira ordem de Jesus para os discípulos? Alimentem a multidão. Quando Jesus dá a ordem para os discípulos, alimenta a multidão, eles olham, porque cesto era uma espécie de